eu passei para vocês um pouco do que a gente ia fazer nesse momento, mas eu acho que é de bom tom que eu retome para vocês terem, digamos, clareza de como é que vai ser o passo a passo, tá? Então, a pesquisa, ela é uma pesquisa sobre religiosidade e práticas docentes. Eu coloquei para vocês religiosidade em sala de aula, porque abrange um pouco mais rapidamente a compreensão do que é que a gente vai estar olhando. É um tema relativamente óbvio, né? Porque vocês conhecem a minha trajetória, mas já descobri muita coisa nova. Na verdade, a gente reaprendeu, ressignificou muita coisa nova nesse caminho de pesquisa. Eu já tenho mais de 1 ano e meio, né, de pesquisa com diversos autores, muito rico que tem sido escrito nessa dimensão, tanto da formação, quanto da educação, quanto da religião. E eu estou fazendo meio que o papel de confluir essas frentes, né? A religião, a educação, a formação. Eu estou tentando aqui fazer o papel de fazer essas coisas criarem uma zona de interseção. Nesse sentido, a pesquisa ela é bem original. Há pouquíssima coisa escrita sobre isso e, nesse momento, é importante muito a contribuição de vocês, porque dizendo para vocês estão participando de uma pesquisa que ela é muito rara, né? Não há muito escrito sobre essa dimensão de confluência da religiosidade, da educação formal e da formação humana, né, integral. Além disso, vocês já responderam um formulário, né, um questionário, um Forms. Esse primeiro Forms foi um Forms um pouco mais simples de coleta de dados de vocês e algumas perguntas mais generalistas para que a gente pudesse ter uma primeira impressão antes da gente embarcar aqui na discussão, mas ainda tem 2 forms previstos, tá? Tem um segundo forms que a gente está previsto para no final desse grupo focal. A Nancy já me antecipou que ela vai ter uma questão com o tempo, mas aí eu só vou pedir para vocês, incluindo a Nancy, que assim que puderem, se fosse possível hoje, vocês responderiam forms, porque tem a ver com aquilo que a gente partilhar e que ainda está fresco na memória. É importante digamos assim, contexto de vocês responderem o segundo questionário ainda fresco na memória, o que a gente conversou aqui. E tem o terceiro Forms, que é mais direcionado pela área de conhecimento. Esse terceiro Forms eu estou customizando, né? Ele tem algumas perguntas que vão ser para todos, mas algumas eu vou direcionar, porque tem a ver com competências e habilidades que dizem respeito especificamente às áreas de conhecimento que vocês trabalham. Agora, o trabalho vai ser basicamente, esse primeiro momento, uma exposição das noções prévias da abordagem de base fenomenológica, que é a que eu estou assumindo, e alguns conceitos mais centrais da pesquisa. É um momento também de tirar vocês do que a gente chama na pesquisa do senso comum. A gente quer que vocês saiam um pouquinho desse campo do senso comum e consigam, a partir daquilo que a gente vai compartilhar agora, talvez desenvolver melhor a perspectiva da religiosidade na prática docente de vocês. Depois desse primeiro momento, a gente vai ter 4 blocos de perguntas. São mais perguntas, são mais de 4 perguntas, são blocos de perguntas. Mas aí eu vou tentar trabalhar os blocos com perguntas diferentes para poder, talvez, escutar um pouco perspectivas diferentes. E depois o encaminhamento para vocês responderem o Forms que eu já falei, né? Fora do contexto do grupo focal, eu vou apresentar a vocês uma lista de 13 alunos do terceiro ano, de diferentes perfis, que eu vou pedir para vocês indicarem até 6 estudantes, para que eu possa fazer o mesmo processo de grupo focal com estes estudantes. Eu já fiz uma pré-seleção, levando em consideração principalmente o gênero e a religião. Também há outros 2 critérios secundários, que é a questão do tempo de marista. Eu dei prioridade para quem está mais tempo na escola, porque aí teria digamos assim, um lugar de fala mais de quem está realmente há muito tempo na escola, falar sobre religiosidade que se trabalha na escola. E também a questão de que valida, né, a preocupação do colégio em trabalhar a religiosidade formativamente com eles, né? Como é que eu consegui isso, Braga? Como é que você conseguiu isso, Braga? No começo do ano, acho que vocês lembram, eu fiz uma enquete com o terceiro ano, e aí eu coletei esses dados no começo do ano para poder montar as orações antes das aulas, e eu tenho essas informações já organizadas. Bom, eu acho que para poder explicar o que é que a gente vai fazer agora, acho que já formei tudo. Vocês têm alguma dúvida para agora iniciar? Tá tudo certo?
Tudo certo. Beleza, então eu vou passar agora para mostrar alguns slides que vão me orientar na perspectiva dessa introdução, digamos, mais conceitual. Aí vocês me dizem se vocês estão vendo a minha projeção. Tá ok Aqui aí? tá perfeito. Beleza, então, gente, eu até vou fazer essa brincadeirinha aqui, eu vou tirar meu crachá, eu quero que vocês Claro, e entendam... foi buscar meu óculos. Eu vou tirar meu crachá, eu quero que vocês entendam que realmente eu estou aqui como pesquisador da UNEB. Eu não sou do Marista, façam de conta que eu não trabalho no Marista. A minha perspectiva é realmente de pesquisador da UNEB, e apesar de dificuldades naturais da gente enxergar assim, mas é o esforço que eu vou pedir para vocês nesse momento. E esse momento é o momento de eu apresentar pressupostos do grupo focal para as partilhas, né? Eu vou começando a passar os slides, e aí a gente vai avançando nas reflexões, tá? Por favor, só me sinalizem se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que vocês queiram esclarecer, me avisem para que eu possa esclarecer. Eu vou me cronometrar aqui, eu não posso demorar muito, porque senão eu deixo de escutar vocês, e o mais importante é escutar vocês, tá? Posso começar? Vou pedir sempre que vocês me falem no áudio, porque eu não consigo ver vocês nesse momento, eu só vejo meus slides. Ok, sim, Braga. Beleza. Então, a gente está numa pesquisa qualitativa, né? Existem várias modalidades de pesquisa, mas basicamente a qualitativa e a quantitativa. A gente está numa esfera da qualitativa, que se ocupa do nível subjetivo e relacional da realidade social, por meio da história, do mundo, dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e atitudes dos atores sociais. Isso é uma descrição de Minayo. É como se a gente fizesse o seguinte: a gente vai auscultar, né, pegar aquele aparelhinho do médico, auscultar o mundo desses atores sociais, no caso de vocês e dos alunos que eu vou estar fazendo no grupo focal. Nessa ausculta, a gente vai tentar perceber os significados que constituem esse mundo, os valores desse mundo, na tentativa de compreender mundos de subjetividades que a abordagem fenomenológica vai operar, e em seguida também a hermenêutica. A preocupação que eu tenho na pesquisa é uma linguagem com função predominantemente descritiva. Eu não vou estar emitindo no texto da dissertação impressões, análises pessoais, mesmo acadêmicas, sobre o que vocês trouxerem. Eu vou fazer vai ser predominantemente uma descrição. Obviamente, já no final do trabalho, vou realizar algumas considerações de ponto de vista mais analítico, mas predominantemente a minha linguagem vai ser descritiva, focada no significado que as pessoas, no caso vocês, dão aos eventos e à sua vida. Nesse sentido, não se confunde com mera descrição factual, empapado de cientificismo, né? Não se reduz a subjetividade humana a um subproduto de mecanismos fisiológicos de ordem puramente natural. Explico-me. A razão instrumental, que é característica da modernidade, quando nasceu a escola tal como ela se apresenta hoje, né, a partir da Revolução Industrial, do Iluminismo, Revolução Francesa, a escola que se constituiu, né, que se forjou nesse momento histórico, né, na Idade Moderna, ela é a que se apresenta hoje, em nosso ano de 2021. Naquele momento se forjou a razão instrumental, que decide não contar com outras fontes de sentido, senão a que se origina no próprio sujeito. Isto é, a razão instrumental ela desautoriza, por princípio, a pretensão de inteligibilidade de qualquer forma de conhecimento constituída aquém ou além do campo de força da razão, seja essa científica, especulativa, crítica. Por exemplo, as emoções, a intuição, a tradição, a arte, as linguagens simbólicas, a ética, a transcendência, as instituições, as autoridades, etc., são formas de inteligibilidade que foram secundarizadas pela razão instrumental. Nesse sentido, nossa pesquisa tem a compreensão de que o conhecimento tem fontes de sentido que a razão instrumental, centrada exclusivamente no sujeito, não pode produzir por si mesmo. Significa o quê, Braga? Significa que eu não vou estar centrado só na razão instrumental, a razão moderna. A gente vai estar, sim, sensível a essas outras fontes de sentido desprezadas pela razão instrumental. A nossa pesquisa aponta para uma racionalidade que pertence à comunidade num caldo de sentido. Só nessa fala eu estou mostrando que a gente não está digamos assim, centrado na razão do sujeito, da razão instrumental, mas a gente também está sensível à racionalidade que pertence a uma comunidade, num caldo de sentido. Tampouco se reduz à busca de soluções que respondam
a perguntas de fundo economicista, focada em resultados externos aos objetivos da educação. Nossa preocupação dessa pesquisa não é externa a ela, não é para dar uma solução, digamos assim, do ponto de vista de fundo econômico, né? Uma solução do ponto de vista prático, uma solução do ponto de vista de performance. Não. Os propósitos dessa pesquisa elas estão focadas em aprimoramento dos nossos processos de formação, de educação e de fomento da dimensão da religiosidade. São propósitos intrínsecos. Passando aqui o slide. Abordagem fenomenológica. Aqui, a abordagem será fenomenológica, isto é, operará a ciência da consciência. A abordagem fenomenológica, a consciência, não é subproduto de causalidades externas nem de processos biopsíquico-fisiológicos, mas ela é geradora de experiência que dá sentido às coisas. Como assim, Braga? A consciência, ela que consegue dar contornos àquilo que os nossos sentidos eles capturam da realidade. E esses contornos, eles são mais nítidos, sempre mais nítidos, ou menos nítidos, de acordo ao sentido ou ao sem sentido que ela consegue constituir a partir dessa percepção. No caso do sentido, e do sem sentido também, mas no caso do sentido, vamos falar assim, é algo que tem a ver com palavras, que tem a ver com o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos outros, diante do mundo em que vivemos e o modo como agimos em relação a tudo isso. Então, tem a ver com organizar, digamos, do ponto de vista, organizar aquilo que o nosso coração, o que urge em nosso coração, organizar em palavras aquilo que urge em nosso coração. A vida da consciência se dá como intencionalidade. Intêncio, de movimento para, não é intenção, né? Não é questão de intenção, mas de movimento para. Movimento para objetos enquanto experiência de sentido, significações que a consciência atribui ao mundo. No caso, a nossa consciência, a nossa proposta metodológica, fenomenológica, ela vai estar se voltando, se movimentando para a dimensão, da religiosidade, da educação, da formação, da prática docente. O sentido, tentando ser sintético, o sentido é o modo como as coisas são postas na e para a subjetividade na relação comum. Há muitos modos de intencionalidade, como eu falei, porque há muitos modos como a consciência se dirige às coisas. A gente pode se dirigir às coisas imaginando as coisas, a gente pode se dirigir às coisas desejando as coisas, a gente pode se dirigir às coisas simplesmente percebendo as coisas. Ou seja, a intencionalidade ela tem muitos modos de acontecer, né? A partir da nossa consciência. Cada um desses modos, como a consciência visa as coisas, é uma intencionalidade. Não há possibilidade de que as coisas nos cheguem à consciência sem uma intencionalidade concreta, sem um modo concreto como a consciência as aborda e ilumina de sentido. Então, se isso não nos chegou de forma na perspectiva da intencionalidade da consciência, significa que aquilo não existe para nós, né? Ainda é algo que está invisível no nosso mundo. Avançando, a abordagem fenomenológica, portanto, ela aborda o fenômeno, que é aquilo que vem à luz. Ou seja, a luz, qual é a luz? A luz é a nossa consciência que jorra, que joga, né? Para o objeto que a gente está querendo conhecer ou perceber. A tarefa da fenomenologia, portanto, é descrever os signos. A fenomenologia vai descrever o modo como as coisas vêm à luz. Vejam, descrição do modo como as coisas vêm à luz da consciência a partir do sentido que elas ganham, ou, dito de outra forma, vai descrever os fenômenos enquanto objetos iluminados de sentido pela consciência. A fenomenologia nunca vai pretender, gente, chegar ao fundo. É um abismo. O que não quer dizer que o sentido das coisas seja inalcançável. Quer dizer que não é alcançado definitivamente. Está sempre abrindo luz, irradiando novas possibilidades de ser compreendido a partir de ângulos distintos, momentos distintos da vida, enquanto experiência e vivência. Às vezes é mais aproximativo, é irrepetível e também é imprevisível. Alguns objetos, algumas realidades que significavam para nós de uma maneira quando éramos jovens de 18 anos, esses mesmos objetos, esses mesmos, digamos assim, pessoas, inclusive, elas significam outra coisa.
Isso tem a ver com essa perspectiva que a gente está falando, fenomenológica. Tem a ver também com descrever a experiência que transita entre uma dimensão universal e uma outra singular. Então, a fenomenologia ela vai tentar se aproximar da compreensão de significados que ganham uma certa transcendência, enquanto os significados que não ficam presos àqueles sujeitos, mas estarão o tempo inteiro referidos a sujeitos. Significa que a religiosidade que fulaninho de tal, dos Anzóis Pereira, expressar para a minha pesquisa, significa que é algo que eu posso extrair elementos de universalidade, mas que nunca serão completamente universais, porque estarão sempre vinculados àquele fulaninho dos Anzóis Pereira. Não sei se me faço entender, mas o que estou querendo dizer é não se dá primeiro a subjetividade da consciência para depois se dar a intersubjetividade. Não é possível dizer eu sem a perspectiva de relação com o outro. A consciência já é atravessada pela consciência do outro, assim como ela é, o tempo inteiro, enraizada no mundo da vida. Passando aqui, vou tentar acelerar um pouquinho. A existência de educação como horizonte, tá, gente? Aqui eu acho que vai começar a ter um pouquinho mais de sabor para vocês. A educação como horizonte. A existência de crianças impõe a necessidade da educação para a civilização humana. Bom, crianças existem, isso é um fato. O que a gente vai fazer com as crianças? Aí só surge a tecnologia civilizatória, que é a educação. A educação é uma iniciação ao mundo comum, isto é, tem um sentido público de origem. É possível falar de educação como um rito civil, né, de integração intergeracional. Nossa geração acolhe os mais novos, os recém-chegados, e apresenta o mundo para eles. E essa educação como horizonte pode ser concebida como processo de formação voltado ao pertencimento, compreensão e renovação do mundo. Então, todo professor, independente de área de conhecimento, ele sabe que ele tem no seu papel 3 missões. Formar para o pertencimento ao mundo, mundo comum. Formar para a compreensão do mundo, para poder se perceber no mundo. E formar para a renovação do mundo, ou seja, a partir do jovem, a partir da criança, do adolescente, do jovem, a gente sabe que o mundo ele vai se renovar. E essa renovação tem que ser forjada por esse jovem, por essa criança, por esse adolescente. Não somos nós, nossa geração, que vai efetivamente trazer essa renovação. São as novas gerações. É o que Hannah Arendt, essa frase mais famosa, fala, né? A educação é um ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. Os recém-chegados, gente, precisam ser acolhidos, né? As crianças precisam ser acolhidas, familiarizadas com o mundo, empoderadas do mundo que pertence, que lhes antecede, e continuará depois delas, passando, portanto, por sua responsabilidade. A educação, então, diz respeito à dinâmica entre o mundo constituído e a chegada dos novos que nele vão poder intervir. E o problema de compreensão da educação contemporânea passa pela suposta liberdade de cada indivíduo de fazer suas próprias escolhas, né? A gente acha, em algum momento, a gente começou a pensar ou começou a achar que o importante na educação é a gente habilitar de competências e habilidades esses jovens para que eles possam ter liberdade para poder, na vida, no mercado, poder se desenvolver. Essa é uma compreensão contemporânea equivocada, precipitada. Essa suposta liberdade para fazer escolhas, ela acaba provocando a isenção da educação de uma responsabilidade ética, social e política, né? Porque não é centrada no indivíduo, a educação precisa ser centrada no bem comum e não no indivíduo. A gente tem que trabalhar competências e habilidades num horizonte de vamos trabalhar essas competências e habilidades com esses jovens para que eles possam servir ao mundo público, ao mundo comum, ao espaço público, da melhor forma possível, no sentido mesmo de não instrumentalizar algo como individualidade, mas como bem comum. Aí já aqui entra num conceito um pouco mais importante para que a gente possa dialogar. O mundo diz respeito aos produtos de obras humanas, objetos, ferramentas, linguagens, saberes. Toda sorte de artefatos fabricados e preservados da ruína do ciclo vital. O que é o ciclo vital, Braga? É o que só já sabe bem do ciclo natural da vida, né? Aquele nascimento, o desenvolvimento, a reprodução, a morte. A gente, enquanto ser humano, a gente consegue extrapolar esse ciclo vital. E tudo que extrapola o ciclo vital pode ser considerado humano. Uma das questões, por exemplo, que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar, é a questão da religião. A religião
é algo que é uma experiência humana que nasce e se perpetua intergeracionalmente. Então já podemos dar à religião e à religiosidade essa característica. Ela foge ao ciclo vital, extrapola o ciclo vital. De forma que obras e criações humanas possam transcender o escopo de uma existência individual, também está fora do escopo individual, e que produziu e serem legados às próximas gerações. A realidade, gente, não existe por si só. Tampouco o mundo que habita a nossa cabeça, as coisas do mundo adquirem realidade por si só. Elas só adquirem realidade quando aparecem para nós, naquela questão da consciência e da intencionalidade, né? Não se confunde também mundo com planeta ou com um globo terrestre, nem se reduz a um mapa mundi, nem se desliga ou separa do ciclo vital da natureza. Apesar de a gente extrapolar o ciclo vital da natureza, que compõe e implica o humano, ainda que mesmo assim, esse pela liberdade é capaz de extrapolá-lo. Aí a gente tem o mundo comum, é um legado material, simbólico. É importante a ideia de vínculo, pressupõe o individual e o sociocomunitário, que no sentido educativo-formativo fomenta a ideia de que cada um desenvolva a melhor versão de si, reconhecendo que esta versão do melhor de si tem a ver com o espelho de sua herança. Não existe um melhor de si solto, né, no ar. Existe um melhor de si quando está espelhando uma herança. Esse chão precisa estar presente para que a gente consiga desenvolver o melhor de si nas pessoas. Desejos e vontades pessoais devem se atrelar e inserir no mundo. Os meninos vêm cheios de desejos, sonhos, vontades. Eles têm sentido, mais ou menos sentido, quando eles se atrelam e se inserem no mundo. O vínculo que liga os mais velhos ao mundo, os professores de forma especial, os pais de forma especial, pode instigar os mais novos a iniciar uma relação própria, semelhante ou distinta, uma relação própria com o mundo. Nesse sentido, é importante comum a partir também de uma perspectiva de senso comum. O senso comum, que para o pensamento científico é algo superficial, para o que a gente está tratando aqui, o eco, né, evita talvez um ruído ou outro que tiver do lado aí que a gente está, e aí a gente mantém esse combinado aí de quando uma pessoa fomenta fomenta a ideia de que cada um desenvolva a melhor versão de si, reconhecendo que esta versão do melhor de si tem a ver com o espelho de sua herança. Não existe um melhor de si solto, né, no ar. Existe um melhor de si quando está espelhando uma herança. Esse chão precisa estar presente para que a gente consiga desenvolver o melhor de si nas pessoas. Desejos e vontades pessoais devem se atrelar e inserir no mundo. Os meninos vêm cheios de desejos, sonhos, vontades. Eles têm sentido, mais ou menos sentido, quando eles se atrelam e se inserem no mundo. O vínculo que liga os mais velhos ao mundo, os professores de forma especial, os pais de forma especial, pode instigar os mais novos a iniciar uma relação própria, semelhante ou distinta, mas uma relação própria com o mundo. Nesse sentido, é importante falar de mundo comum a partir também de uma perspectiva de senso comum. O senso comum, que para o pensamento científico é algo superficial, para o que a gente está tratando aqui, o senso comum é algo importante, porque estabelece uma realidade para a gente poder falar sobre uma mesma coisa. Quando a gente rompe o senso comum, a gente começa a querer realmente se atirar de qual borda da terra plana a gente vai se atirar. A gente começa a se perder, né, nessas reflexões. Por quê? Porque o senso comum foi rompido. A terra ela é circular, ela não tem borda, portanto não podemos nos jogar de nenhuma de suas bordas. Nesse sentido, o senso comum ele precisa estar garantido para que a gente consiga conversar, dialogar sobre um mesmo parâmetro, né? A educação é necessária não apenas para preparar crianças, adolescentes e jovens para suas necessidades, como se bastasse que adquirissem competência para sobreviver e realizar projetos de vida individual, mas também, principalmente, porque temos que fomentar sua participação no mundo comum. O professor ele existe para ajudar o jovem a ser iniciado nesse mundo comum, a criar vínculos com objetos, com artefatos, com literatura, com biologia, com os mares, com tubarões, com religião, com o corpo, com a matemática, enfim, com os componentes que vocês trabalham de forma exemplar. É um vínculo com os espaços nos quais estamos alocados. Então, é um vínculo com a escola, é um vínculo com as instituições, é um vínculo com a igreja, é um vínculo com seres humanos e negócios. Quando eu falo de negócio aqui, gente, negócio é negar o ócio, né? Com ações, atividades que vinculam os seres humanos, seja uma doação, seja um trabalho mesmo, seja um empreendimento, enfim, com as ações humanas. É um vínculo de comunhão que se estende no tempo, antes e depois
de nós. Educar, portanto, não é treinar para sobreviver e satisfazer desejos, mas para que novas gerações possam fruir e recriar o mundo, com responsabilidade, claro. Passando aqui, o papel do professor no mundo. O professor é como um representante de todos os adultos para as crianças, adolescentes e jovens. Cabe ao professor despertar encantamento e responsabilidade para com o mundo. Vejam que legal e que importante. Encantamento e responsabilidade. No âmbito da educação, a perda da tradição e da autoridade, num sentido mais amplo, que nós vivemos num tempo de crise, né, de crise da educação, tem a ver com esse mundo confuso, líquido, que o professor precisa lidar na sua apresentação aos recém-chegados, né? Como apresentar um mundo cheio de rachaduras, abismos e desertos? Um mundo em derretimento que rompeu com seus paradigmas civilizatórios? Como a gente vai apresentar um Brasil para os nossos meninos e meninas de uma forma que eles amem o Brasil do jeito que o Brasil está hoje? Essa é a crise da educação. O professor tem a missão de apresentar o mundo, mas o mundo não está ajudando a gente a apresentar ele de uma forma mais otimista. É imprescindível nesse sentido que aquilo que nos liga ao mundo seja apresentado aos novos. Aquilo que nos liga, assim, a paixão que nos vincula, né? Seja a movimento corporeidade, seja a biologia, seja a religiosidade, seja a matemática. Isso que é paixão sua precisa ter destaque na relação de ensino-aprendizagem. O professor que não acredita, que participa de um saber valioso e de um modo de pensar e se comunicar sobre o mundo que faz sentido, não vai ser capaz de convencer os alunos da importância desse legado. Nesse sentido, só os iniciados podem iniciar terceiros. Só os professores que realmente se comprometem com o mundo, que são encantados com o mundo, que são responsáveis no seu papel no mundo, aí sim esses são os que podem iniciar a terceiros, né, às novas gerações. Os professores têm que dar a conhecer, né, cognição e pensar, reflexão, o mundo. Nessa perspectiva, mesmo sem consenso em torno das escolhas curriculares, é fundamental que cada professor se identifique minimamente com algum aspecto do mundo que ele cabe apresentar aos mais novos. Caso contrário, ele dificilmente dará conta de sua tarefa formadora, embora, é claro, possa instruir os novos mesmo sem educar. Quer dizer, a gente pode instruir, né, dar aula, dar o conteúdo, e ali está acontecendo a instrução, mas não está acontecendo de fato a sua tarefa formadora. Isso é possível de acontecer. A tarefa paradoxal da educação, queridos professores e professoras, é, portanto, assumir que só o velho, né, só o mundo que existiu e que existe, pode ser apresentado. O que está por vir em relação ao mundo, teremos que confiar aos mais novos. A gente precisa conservar para possibilitar a renovação. É exatamente o benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança que a educação precisa ser conservadora. Essa frase é de Hannah Arendt. Vamos passar, ver se eu consigo. Educação e formação. Eu só estou fazendo um pouquinho de distinção. A educação, ela tem um âmbito um pouco mais coletivo. A formação, ela se mostra um instrumento mais refinado e apropriado de desenvolvimento e realização plena de cada personalidade. Educar, bilden, significa formar, formem um material. Com o termo alemão bilden, nos linguísticos correntes, se entende tanto esse processo de formar quanto o êxito, né, desse processo formativo. Eu queria que a gente não confundisse forma com forma, né? A gente não está para colocar os meninos em formas. E a melhor forma que eu imaginei aqui, tentando ver como é que eu posso transmitir isso de uma forma um pouco mais direta e esclarecedora. A melhor forma de compreender esse termo de formação é o que a gente diz quando a gente se refere à atividade física. Quando a gente fala em entrar em forma, ou seja, eu vou entrar em forma, isto é, eu vou procurar a minha melhor versão do ponto de vista da minha composição física, né, da minha saúde física, eu vou procurar a minha melhor versão, fundada numa estrutura física, uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, uma estrutura hormonal, uma estrutura cardíaca. Eu tenho frequentado a academia mais recentemente e aí a gente percebe como é interessante o corpo humano, de que a gente percebe o mesmo ritmo de treinamento das pessoas que vão quase todos os dias para a academia e que desenvolvem no seu corpo diferentes formatos, né? Não todas as mulheres com mais ou menos a mesma idade têm o mesmo formato de corpo, não todos os homens com mais ou menos a mesma altura e a mesma idade têm o mesmo formato de corpo. Por quê? Porque cada corpo ele vai desenvolvendo o melhor de si de uma forma diferente. Então, entrar em forma é uma expressão um pouco mais feliz, para a gente não confundir formação com colocar em forma, não é isso?
Todo trabalho formativo é individual e tem por finalidade ajudar cada ser humano a trilhar o seu caminho e realizar sua trajetória, revelar sua singularidade. Um pouco a ideia do entrar em forma, né? O corpo revela sua singularidade, sua forma de ser, né? Sua melhor performance de corpo enquanto atividade física de uma forma única, singular. Isso também vale para a alma, isso também vale para a pessoa humana inteira. A religiosidade, gente, é enquanto dimensão nuclear do humano, ou seja, está no nosso núcleo, é inata, mas também é uma experiência comunitária tradicionalizada, histórica. Nesse sentido, a gente opta por uma perspectiva histórica, né, por uma abordagem mais histórica, judaico-cristã, menos conceitual, portanto, menos panteísta, menos esfumaçada, menos, né, gasosa. A nossa abordagem da religiosidade enseja uma percepção mais consequente com a nossa pesquisa, enquanto mediação formadora. Mas como a religião e a religiosidade concernem ao campo formativo, Braga, enquanto experiência, a religião e a religiosidade. O meu objeto de estudo é religiosidade, mas é impossível falar de religiosidade sem falar de religião. E onde é que elas se encontram, Braga? Na perspectiva da experiência. Como uma expressão direta da religião, há certos marcos, os ritos, os símbolos, os discursos que facilitam a percepção dessa mediação formativa. Mas não é a nossa perspectiva de abordagem, nem nesse espaço dedicado ao culto. Quando a gente fala em religiosidade, falamos do modo como o sujeito sublinha sua qualidade existencial e se apropria da própria vida de forma singular e concreta. Essa é a nossa perspectiva de abordagem, né? Como o sujeito sublinha sua qualidade existencial e se apropria de sua própria vida de forma singular e concreta na esteira da religiosidade. E aqui pisando os pés epistêmicos no sagrado chão da sala de aula. Aqui vocês percebem que Bacon e Descartes, né, que são ícones da ciência moderna, desconfiam da experiência como fonte de inteligibilidade e tratam de converter a experiência em um elemento do método científico, que se dedica à apropriação e domínio do mundo e das coisas. A experiência no método científico passa a ser experimento, controlável, mensurável, etc. A experiência que a gente se refere, porém, aqui, é aquilo que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. É a experiência enquanto vivência pontual e experiência cumulativa, que transforma e que forma. Religiosidade como saber de experiência e racionalidade. No campo formativo, a relação entre experiência e religiosidade não é utilitária, nem meramente circunstancial ou contextual. Há um nexo entre a relação, entre a experiência e religiosidade na esteira do campo formativo. O nexo está em que a religiosidade se expressa num tipo de saber, o saber de experiência. Trata-se de um saber inscrito numa racionalidade que se identifica como sapiencial. Então, é uma racionalidade sapiencial. A propósito, também é importante dizer, gente, experiência não é conteúdo em excesso, trabalho em excesso, não é excesso de informação, de opinião. Aliás, excesso de informação e de opinião dificulta as nossas possibilidades de experiência. A experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. Tudo passa depressa, demasiadamente corrido. Por isso, o apelo à sensação, ao impacto, ao choque, à obsessão com a novidade. Tudo que impede a conexão significativa entre acontecimentos e memória, isto é, reflexão, cancela a experiência. Ao sujeito contemporâneo, tudo agita, mas nada lhe acontece, porque nada é conectado de forma significativa entre acontecimento e memória. Aqui eu quero só fazer uma distinção rápida, gente, para vocês, o que a gente está fazendo com conhecimento e saber. O conhecimento é infinito, é universal, objetivo, mais na linha cartesiana, mais na linha do método científico. O saber que a gente está se referindo, ele é mais finito, ele é individual ou comunitário, ele é subjetivo, ele é relativo, ele não está só fora, mas ele também está dentro de nós. Ele é contingente, isso serve para determinadas circunstâncias e contextos. E ele é pessoal, né? Ele tem a ver com aqueles que produziram aquele saber. Então, a racionalidade sapiencial e a educação. Sob o marco da racionalidade sapiencial, que deriva da religiosidade, identificamos alguns eixos sapienciais de sentido que nortearão o processo de decodificação da religiosidade nas práticas docentes da escola contemporânea. Então, toda vez que eu falar com vocês sobre religiosidade, eu vou estar me lembrando dessas 4 palavrinhas: transcendência, ética, tradição e autoridade. Para a gente poder traduzir um pouco mais essas palavrinhas, esses eixos sapienciais de sentido derivados da religiosidade, a gente vai fazer um combinado aqui, para a abordagem mais situada, fluida. Transcendência a gente vai chamar de espiritualidade, experiência de Deus com
experiência de Deus, o sagrado como sentido radical. Ética, a gente vai tratar como cuidado com os outros e com a terra, uma orientação para o bem agir. Tradição, a gente vai chamar de legado de sabedoria. É uma iniciação nos saberes e princípios formativos. E a autoridade, a gente vai chamar de aprendizado da reverência pelos mestres formadores. Esses aqui são os nomes dos meninos que eu queria que vocês fizessem alguma indicação depois, mas a gente vai fazer isso realmente depois. Eu acho que eu já me sinto contemplado com o que eu falei. Eu tive que correr um pouco, apesar de tentar não ter demorado tanto, mas demorei. E agora a gente vai passar para a questão dos blocos, tá? Então a gente vai começar 4 blocos de perguntas. E aí vou pedir para que vocês possam compartilhar sobre elas. O primeiro bloco de perguntas, gente, e que eu gostaria que vocês pudessem compartilhar, tem a ver com por que é importante considerar a religiosidade como um eixo formativo. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria que vocês pudessem responder. Por que a religiosidade é importante enquanto eixo formativo? Vocês podem me ajudar a responder? Pode ir. Porque é importante a gente considerar a religiosidade formativa. Quando eu fui admitida nessa instituição, né, católica, eu sendo evangélica, eu me perguntei, né, o que eu estou fazendo aqui sendo uma evangélicas trabalhando numa escola católica. E eu acredito de que a filosofia da instituição, ela se alinha muito com a minha vida, né? E quando a gente fala de pensar essa religiosidade como eixo formativo, a minha filosofia de vida se alinha com a minha enquanto profissional. Eu não sei passar pela vida dos meus estudantes sem transmitir para eles um pouco daquilo que eu tenho de experiência com Deus, né? Para que a minha relação com a minha religiosidade, com o divino, com o sagrado, com aquilo que me possibilita ter um sentido de existência na minha vida, ele não seja transmitido através da minha profissão, né? Eu acho que acaba refletindo esse religar da religião, né? E na minha relação com Deus, acaba me ligando com os estudantes, nesse processo formativo enquanto professora. Enquanto professora, é essencial para mim que esteja religando esse sentido existencial através da minha profissão e buscando influenciar os meus estudantes ali, para que eles vivam uma experiência de se ligar ao sagrado, a um sentido para a própria vida, né? Assim como eu tenho como filosofia de vida e que se alinha à filosofia da escola também. Ótimo. Quem quiser pode já engatando aí, próximas falas, sem problema. Então, vamos lá. Eu também, quando eu lembrei bem do que a Nancy falou, quando eu fui contratado para entrar no Marista, que eu tive uma conversa, na última etapa da seleção, uma conversa com a professora Goretti, na época diretora, e ela me perguntava por que o Marista. E eu falei que exatamente pela essência filosófica dele em colocar a religiosidade como um dos patamares da formação do educando. Porque eu acho que a formação do ser humano ela tem que ser integral. Eu costumo dizer em sala de aula que eu não quero tornar meus alunos matemáticos brilhantes. Eu quero torná-los brilhantes matemáticos. E é uma diferença bem grande. Porque quando o brilhante vem antes do matemático, para mim o ser humano vem antes do matemático. Acho que por trás do matemático, de um professor, de um engenheiro, de um médico, tem que haver sempre um ser humano. E essa formação humana, ela é, para mim, apesar de ser muito cartesiano, né, da área das exatas, ela é fundamental para o sucesso da raça humana, o sucesso do ser humano como ser humano. Eu acho que pensar em ser matemático, físico, químico, doutor, engenheiro, sei lá o que for, sem antes ser humano, eu acho que é um grande equívoco. E a religiosidade, ou seja, a fé, a esperança, acreditar em um Deus, acreditar que você tem que respeitar e amar o próximo e fazer isso pelo próximo, pelos outros, mudar o mundo, não para você, mas para o outro, para os outros, é fundamental na formação humana. Então, essa formação integral perpassa, no meu ponto de vista, fundamentalmente pela religiosidade, independente da religião, como bem a Nancy falou aí agora, independente da religião. É como se fosse um corpo sem alma. Então, você formar um grande matemático sem alma, sem o espírito, sem religiosidade, sem aquela empatia pelo próximo, amor, a fé, a esperança, eu acho que sem o lado humano, eu acho que é triste para qualquer processo educativo, se não se nortear pelo caminho que nós estamos falando aqui agora e discutindo. Eu penso assim, mesmo sendo extremamente cartesiano, ok?
eu acho engraçado porque as nossas experiências somos e o que desejamos para nós e para o mundo, né? Especialmente para que é o nosso chãozinho mesmo. E ainda porque eu sou filha, né, Braga, oradora, e eu estava muito próxima sempre à religião católica e muito ligada aos rituais. Até a adolescência acreditando que religião era ritual. Então eu fui formatada, digamos, para isso. E de repente eu caí num curso onde as pessoas definem que tudo é experimento, que tudo é muito prático. E aí eu entro em choque. E saio desse choque com uma certeza de que existe um sentido muito bom. E a biologia me conduziu muito simples de proporção de ser a estudar esse sentido, eu vou explicar. Eu posso chamar de fé, eu posso chamar de amor, eu posso chamar de Deus. E uma coisa que eu costumo falar para os meninos, quanto mais a gente estuda biologia, mais a gente fica confuso e chega um momento que a gente diz, espera aí, acho que uma maior especialista em língua foi o humano, tem alguma coisa diferente, escrevendo um livro chamado A Língua. Então, essa concepção, não só da onde é o meu entendimento, mesmo que seja dentro da biologia molecular, e aquilo que eu não consigo explicar, eu posso chamar de amor de Deus, assim como aquilo que eu consigo explicar e que eu digo tem um sentido maior. Eu consigo explicar biologicamente eu consigo explicar biologicamente como funciona um neurônio, mas a gente não consegue, para além de... Travou aqui para mim. Travou para mim. Gente. Travou para vocês? Travou. Jorginho, vai falando aí, Jorginho. Depois a gente recupera aqui. Tá. Acho que tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Voltei. Deu uma caída. Quer concluir, assim, pessoal? Isso. Oi? Não, conclua, é porque a gente tinha passado a palavra para Jorginho, mas conclua. Concluir aqui brevemente. É que, na realidade, existe, na minha concepção, uma relação muito maior de vida. E não é só uma relação individual, não é só o que eu penso, é o coletivo. Quando eu ajudo a natureza, quando eu me sinto pertencente à natureza, eu estou dentro de uma coletividade. Isso também é amor, isso também é educação. Então, é mais nessa perspectiva. Eu falaria aqui a tarde toda. Ô, Braga, você consegue me repetir a pergunta só para eu encaixar as palavras? Jorginho, não é uma pergunta intensiva, é um bloco que a ideia é qual a importância, a palavra-chave é a importância da religiosidade no processo formativo. Pronto. No caso da educação formal, né? Claro. Pronto. Eu trabalho com duas vertentes, trabalho sempre com todas as turmas, todos os níveis, variando só a abordagem, né? Eu sempre repito para os meninos a importância de se entender a religião e, consequentemente, a religiosidade e os efeitos dela como algo de extrema necessidade para todo e qualquer indivíduo que faça parte de uma sociedade como a nossa. A religião, ela está inserida em todo o conhecimento de qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta, mesmo ainda que se chame isso por um outro termo, que não seja religião ou algo parecido. Então, eu trabalho com duas vertentes. A importância, ela aparece muito por conta de que se faz necessário entender, e aí eu vou falar de uma situação até mais ampla, o pensamento, depois eu vou afunilar, de perceber o pensamento religioso como uma área de conhecimento humano, como uma outra área, né? Eu sempre, quando vou falar, sobretudo para os alunos novos que nunca ouviram esse discurso, toda vez que eu falo sobre a necessidade de se estudar esse conhecimento humano, pense que o conhecimento integral do ser humano ele se manifesta de várias formas. Então, a gente tem o conhecimento científico, o conhecimento artístico, o conhecimento filosófico, o conhecimento político, suas fragmentações todas, suas vertentes, e o conhecimento religioso. Isso é importante para quem tem religião, para quem não tem, para quem dúvida, e para quem tem dúvida e para quem não gosta de religião, né? Para quem é totalmente cético, para quem acredita no nada, para quem é nihilista, para quem não vê sentido, também é muito necessário se pensar religião, pelo menos ter acesso à estrutura do pensamento religioso, uma vez que ela é parte integrante, né? É indissociável da formação da mentalidade cultural, da mentalidade coletiva. Então, quem acredita e quem não acredita, quem é ateu, quem é crente, quem é agnóstico, está submetido culturalmente e inevitavelmente aos efeitos do pensamento religioso, fato. Então, com isso, eu digo, é importante estudar
por isso, não apenas, mas também por isso. Para mim, a bola mestre. Então, tem a ver com reconhecer a religião enquanto área de conhecimento, tá? E aí, todas as suas nuances da religiosidade, os efeitos e tal. E também porque, e aí eu repito um termo que Danilo usou, né? A integralidade. Né? Não existe, isso é até uma consequência do primeiro elemento que eu falei. Não existe indivíduo humano que possa se sentir integral sem considerar a percepção do que a gente costuma até chamar de simbólico, né? Do mundo do simbólico. A religião está no simbólico, né? Naquilo que a gente acredita que pode existir, mas não sabe explicar o que é. As sensações que a gente tem que estão para além do conhecimento científico, né? Aquilo que a gente não sabe definir, aquilo que a nossa linguagem não consegue dar conta, né? O sensível, que eu uso muito esse termo com eles, o incognoscível, aquilo que a gente sabe que é lá, mas não sabe o que é. Que a gente pode optar por dizer que não existe, que é imaginação, ou pode optar por tentar descobrir. E aí entra também o pensamento científico e tudo que já foi descoberto. Eu até costumo dizer que a gente está caminhando. Eu vejo que com toda essa confusão, que até o texto que você trouxe isso, né, uma sociedade confusa, mas com toda essa confusão, eu vejo que em alguns momentos a gente está caminhando cada vez mais distante de entender a religião como, como é que diz, como algo oposto aos outros tipos de conhecimento. Estamos caminhando mais a religião como um conhecimento que está cada vez mais dos outros que a gente tem, né? Complementar com a filosofia, complementar sobretudo com a ciência, e quando você falou a ciência de maneira geral. Então, são essas duas vertentes. Religião sendo pensada como área de conhecimento e religião como ela faz com que o ser humano se torne mais integral. Eu não consigo ver um ser humano, qualquer um que seja, com crença ou sem crença. Inclusive, sem crença, tanto quanto impossível. Mas qualquer ser humano, com crença ou sem crença, ele precisa da integralidade. E a integralidade tem a ver com aquilo que a gente não conhece, ou até acha que conhece. Obrigado, Jorginho. A gente vai passar então para o segundo bloco, tá? Como vocês perceberam, o primeiro bloco, importância, né, da religiosidade. O bloco, gente, para vocês se aterem, é o que se entende por religiosidade. O que se entende? E aí o que se entende, ele abre, claro, primeiro uma perspectiva pessoal, né, que você entende, o eco, né, evita talvez um ruído ou outro que tiver do lado aí que a gente está, e aí a gente mantém esse combinado aí de quando uma pessoa estiver falando, a gente mutar o nosso microfone. Eu passei para... Então, são essas duas vertentes. Religião sendo pensada como área de conhecimento e religião como um elemento que faz com que o ser humano se torne mais integral. Eu não consigo ver um ser humano, qualquer um que seja, com crença ou sem crença. Inclusive, sem crença, eu acho um tanto quanto impossível. Mas qualquer ser humano, com crença ou sem crença, ele precisa da integralidade. E a integralidade tem a ver com aquilo que a gente não conhece, ou até acha que conhece. Obrigado, Jorginho. A gente vai passar então para o segundo bloco, tá? Como vocês perceberam, o primeiro bloco, importância, né, da religiosidade. O segundo bloco, gente, para vocês se aterem, é o que se entende por religiosidade. O que se entende? E aí o que se entende, ele abre, claro, primeiro uma perspectiva pessoal, né, que você entende, mas também aquilo que se entende nesse ambiente de sala de aula, de prática docente, né? Então, se vocês conseguirem partilhar um pouquinho o que se entende por religiosidade, aí a gente vai poder agradecer. Pode, se vocês quiserem seguir aquela mesma ordem, fiquem à vontade. A Nancy, então. Beleza. Bom, o que eu entendo por religiosidade, até mesmo na minha prática docente, eu acho que é o exercício do meu religar ao divino, né? Para mim, a minha prática religiosa, ela, como eu falei para vocês, ela se alinha à minha filosofia de vida. Então, quando aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, o meu comportamento, o meu ensinar sem palavras através do meu testemunho de vida, né? Das escolhas que eu faço, dos lugares que eu frequento. Esse, para mim, é o exercício da minha religião. É o exercício da minha religiosidade, né? E eu entendo essa prática que me liga, que me religa,
né, a Deus sendo exercitada a partir do meu comportamento enquanto professora, enquanto ser humano, enquanto holofote ali para esses meninos, porque a gente é visto, né? E o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa presença de vida, as nossas escolhas falam muito mais do que aquilo que a gente ensina pedagogicamente. Então, eu acho que a minha religiosidade, para mim, nesse meu fazer pedagógico, é a minha forma de ensinar, testemunhando através da minha vida aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo como verdade para mim. Pronto, Nancy? Ok. Eu também vejo muito por aí o que a Nancy falou. Que para mim, religiosidade é ter fé, acreditar num Deus que nos criou. Para mim, religiosidade é lutar pelo lado humano do ser antes do lado material. Eu acho que para mim, religiosidade é colocar o lado humano como o caminho mais próximo para se chegar a Deus, né? Eu acho, e isso eu tento e faço cotidianamente nas minhas atividades, seja ela como pai, como parceiro, como amigo, ou, claro, como profissional, no caso, porque o ser humano Danilo é o mesmo em todos os espaços que ele frequenta. Pode mudar a minha função. Em um espaço eu sou o pai, no outro eu sou o professor de matemática, mas é o mesmo ser humano que ocupa diversos espaços, diferentes espaços. Então, para mim, religiosidade é mostrar o lado de fé espiritual, o lado humano ao ser humano. Mostrar essa ponte que liga, para mim, a ponte mais curta, no sentido de chegar a Deus, de se chegar ao universal, e não apenas ao material desse mundo moderno, principalmente esse mundo moderno muito materialista. Isso é como eu enxergo a religiosidade. E eu a transmito, como a Nancy falou, em todos os locais que eu frequento, principalmente minha sala de aula. Porque a Nancy citou muito bem aí, nós somos espelhos na sala de aula. E eu acho que se você quer mostrar esse lado a sua religiosidade, querendo transmitir isso para que as pessoas também desenvolvam esse senso comum, você tem que ser um espelho para elas. Isso é óbvio. Agora, como eu vejo que os alunos enxergam a religiosidade, é um pouco mais complexo. Eu tenho a impressão que alguns enxergam ainda como se fosse apenas a religião. Eu percebo alguns alunos que ainda fazem ainda se confundem com religião e religiosidade, o que para mim não tem a ver. Para mim, religião é uma coisa, religiosidade é outra, independente da sua religião. Mas eu vejo muitos alunos ainda nesse patamar de confundir religião com religiosidade. Mas eu enxergo também alguns outros que já transcendem a essa dicotomia e já conseguem mostrar a religiosidade deles, independente da religião que eles fazem parte. Isso eu percebo nos alunos também. É assim que eu vejo. Bom, eu acho que a religiosidade, essa coisa assim no nosso dia a dia, essa conexão com a vida real, entendendo que nessa vida real, todo dia, nós vivemos pequenos milagres. Então, são esses pequenos milagres, são esses feixes de luz, certo? Que vão nos iluminando, que vão nos dando uma força maior, um sentido maior. Essa religiosidade é uma energia que nos nutre, é uma energia que nos direciona para determinadas atitudes e pela paixão pela vida em todos os sentidos, pela vida como mãe, como mulher, como irmã, como amiga, como professora. Então, essa religiosidade, ela nos ajuda, eu acho que dá um direcionamento maior, nos alimenta, nos supre. É algo de enxergar, de fato, a vida com uma conexão ao divino. E independente de religião, como todo mundo disse. E essa religiosidade me ajuda bastante na sala de aula. Como eu falei, biologia trata de vida. Então, a gente não pode separar vida daquilo que é divino, mesmo que o aluno não entenda de fato o que é divino, ou mesmo que muitas vezes a gente também se confunda com o que é divino, o que é real, dentro da própria biologia. O que é maravilhoso, o que é incrível. Porque hoje a menina me disse, mas você falou para os morcegos lindinhos, eu queria que todos desaparecessem. Eu fiz, não, mas esses morcegos aí deixaram de comer frutos, que deixaram de liberar sementes bem distante da gente para outras plantas surgirem. E essas plantas dependem desses morcegos lindinhos. E por isso eles são lindinhos. É porque você tem um contexto de vida que é muito maior. É o respeito à vida. A religiosidade é um respeito maior à vida. Eles precisam entender que respeitar o outro, que amar o outro, faz parte
disso que a gente entende como religiosidade, ou que talvez nem entendam isso, assim, claramente, ou de forma conceitual, mas que vivam esse sentido de amor, de respeito. E como o Danilo falou, às vezes a gente não sabe exatamente como é que ele encara a palavra religiosidade, mas eu acho que o nosso papel, de fato, é trazer esse sentido amoroso de conexão com o divino, para que ele entenda que existe, de fato, uma relação entre tudo o que acontece na natureza e que isso tem também uma força maior, que cada um pode nomear do que quiser. Até se não quiser nomear também, porque a gente não consegue explicar tudo. Pronto. Para mim, religiosidade assim, nós temos a crença, né? Nós temos a crença. E a religiosidade, na minha concepção, ela acaba funcionando como o movimento, a dinâmica daquilo que se crê. Porque o que se crê pode ficar adormecido no indivíduo, né? Quer dizer, eu não sei se pode ficar, mas teoricamente nós precisamos expressar. Inclusive, a arte é uma forma fantástica que nós temos de expressar aquilo que nós não conseguimos de maneira simples, né? Então, a gente usa a criatividade, a gente usa... temos o intuito, os desejos, enfim. A própria arte se confunde, às vezes, com a religião, porque a arte, em alguns momentos, parece mística, né? Às vezes elas comunicam coisas, às vezes a arte comunica coisas para a gente que está fora daquela lógica, está fora daquele conhecimento tradicional que a gente tem. E a religiosidade, ela funciona como aquela, para mim, a dinâmica do que se crê. Então, a gente crê, isso é fato, mas aquela crença precisa ser atualizada, a gente precisa dar um F5 nela, né? Tem que atualizar aquilo que você crê. E a atualização daquilo que se crê é mostrada, é expressada, é manifestada através do que a gente compreende como religiosidade, né? De qualquer forma, essa religiosidade ela virá impregnada de vários aspectos, né? Sobretudo daquilo que a gente aprende na nossa lida cultural, na nossa formação cultural. Por exemplo, quando eu converso com Soélia, né? A gente às vezes conversa sobre qualquer coisa, sobre cangaço, eu me lembro que a gente às vezes falava sobre cangaço, ou às vezes a gente conversa sobre algo ligado à vida profissional. Em algum momento vai entrar um contexto ou um ato que exprime religiosidade, que é específica de Soélia, porque aquele ato de religiosidade de Soélia vem totalmente formatado pela cultura que formou a mentalidade de Soélia. Então, Soélia vai trazer elementos da sua família, vai trazer elementos de milagres, mas isso vai aparecer de alguma maneira, como eu vou dizer, da forma como Soélia é expressando tudo isso, ela está mostrando de alguma forma o que ela crê, do jeito que ela crê. Então, me parece muito que a religiosidade é o modo, né? É a expressão do que se acredita, mas ela vem muito amparada pelo modo. E os modos mudam, os modos, né, tem várias formas de ser apresentado. Inclusive, eu acho que os modos na própria pessoa, eles sofrem mudança, né? A gente amadurece para algumas coisas, para as formas de expressar. No contexto da sala de aula, eu vejo a religiosidade muito atrelada à ideia da identidade, né? Por exemplo, hoje, quando você entrou, Braga, na sala, eu estava no terceiro A, não foi? Foi na hora que eu estava no terceiro A. Entrou com irmã, entrou com Patrícia, e eu fico muito observando a fisionomia do menino, porque uma coisa é aquilo que a gente passa de maneira conceitual, teórica, mesmo trazendo os exemplos, trazendo os vídeos, fazendo alguma coisa na sala, trazendo um elemento visual. Mas aquele clima criado dentro da sala de aula é um clima que está muito voltado, muito tendenciado para o teórico, por mais que a gente não queira. Aí quando você entra tocando, Braga, aquilo desperta. Aí você entrou com violão, tocando uma música sua. Aí Patrícia entrou com um quadro, né? De uma maneira postural bem ritualística, né? Ela botou o quadro à frente e veio caminhando no ritmo da música. E o irmão começou a falar, e eu fico muito olhando a fisionomia, como eles reagem. E agora é mais difícil, que agora a gente só tem os olhos, né, para analisar. Mas aí dá para perceber a reação deles, né? E aí no finalzinho tem o sinal da cruz, eu vejo que eles fazem, aqueles que não fazem também meio que se comprometem com aquele momento, talvez não faça por algum motivo, né, que não é tão importante saber, mas naquele momento você vê que está todo mundo
aquele momento é um momento onde aparecem as identidades, né? Então, os meninos, por exemplo, que passaram pela pastoral, que vêm de família religiosa, fazem automaticamente o sinal da cruz. Os outros que, por outro motivo, às vezes são de outras tradições, às vezes não curtem muito, ou sente vergonha, que também tem isso. Mas expressa sua religiosidade com um movimento assertivo da cabeça, né? Acentuado, ou então abaixa a cabeça, assim, eu observo tudo isso. Isso, para mim, é religiosidade também, demonstrada cada da sua forma. Quando a gente vai para o ambiente externo da sala de aula, mas dentro de uma escola como a nossa, tem elementos simbólicos de religião em todo lugar que se passa. E, às vezes, os elementos simbólicos nem são elementos sacros, né? Isso é bem interessante. Às vezes, nem são. Às vezes, é uma foto de uma criança, né? Eu vejo como é que eles reagem. Por exemplo, como é que os meninos reagem. Eu poderia analisar durante um bom tempo como é que os meninos das diversas idades reagem diante daquela imagem que tem de champanhar com as crianças ali embaixo no pátio, né? A gente vê que vão para lá e se comportam de uma maneira diferente ali do que se comporta quando está distante da imagem. É bem interessante. Mas eu acho muito que, além de ser uma dinâmica, né, uma expressão, a religiosidade na prática e no contexto já dos alunos da sala de aula é uma forma de identidade também, né? Eu entendo que isso traz muito da família, do que eles entendem. Às vezes a gente vê alguns alunos que são assim incisivos, que são agudamente críticos à religião, algumas coisas que acontecem na escola, os movimentos, mas tem momentos de sensibilidade que eles estão lá, né? Eles estão e não mostram aquela fisionomia de quem está observando, mas de quem está também inserido. Então é inevitável, eu acho. A não ser quando se tem um questionamento muito mais grave, né? Quando se tem uma intenção mesmo de fazer frente, aí é outra coisa. Mas do ponto de vista natural, a religiosidade está aí. Ela é viva, é inevitável, pode ser até que a gente não consiga reconhecê-la como tal, mas que ela está aí, a expressão é. Obrigado, Jorginho. Vamos fazer uma coisa diferente nesse último bloco? Aliás, no último bloco não, seriam mais 2 blocos, mas vamos fazer uma coisa diferente para também ajudar a nossa colega Anância, que ela está com o horário um pouco curto. A gente tem mais 2 blocos, né? O terceiro bloco seria, primeiro a gente passou pela a importância da religiosidade, o que se entende por religiosidade, e agora é como se dá a religiosidade em sala de aula, nos processos de ensino-aprendizagem que vocês estabelecem a partir do seu componente curricular. Educação física, biologia, cultura religiosa, matemática, ou seja, como se dá a religiosidade nessa relação ensino-aprendizagem em sala de aula. Mas aí, para poder ajudar a Nancy, eu já vou engatar no quarto bloco, que seria como pensar, ampliar e aprimorar essa dimensão da religiosidade nesses processos formativos em sala de aula. Então, primeiro, como se dá, e depois, como aprimorar. Vamos simplificar. Como aprimorar essa dimensão como eixo formativo em sala de aula. Como se dá, como aprimorar. Aí se vocês concordarem, a gente escuta a Nancy logo, para que ela possa abordar a sua questão. Vai lá, Nancy. Rapidinho, só porque Iris chegou aqui, só um minuto. Coisas de mãe. Bom, como se dá e como aprimorar, né, a religiosidade nesse processo formativo em sala de aula. Bom, eu penso muito a partir do momento em que a gente ganha mais, que a gente se relaciona melhor com os nossos alunos, isso fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que parte muito do tempo de intimidade que nós temos com as turmas, de diálogo, de experiências que nós temos. Hoje eu entrei para dar uma aula no primeiro ano e foi um bom dia, assim. E aí, bom dia, galera, como é que vocês estão? Vendo alguns alunos na sala de aula. Quando eu entrei na sala do terceiro ano A, que eu vi os alunos que já foram meus no primeiro e no segundo, aquilo encheu meu coração de uma forma que eu fiquei assim, extasiada, né? Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E eu passei do horário com eles e eu fiquei assim, brinquei com eles, eu falei, ai, gente, eu queria uma manhã inteira de aula com vocês. E nós estávamos falando sobre a nossa responsabilidade, e não foi uma conversa que eu tive com eles, não foi uma conversa simples. Eu vou chegar nesse exercício da religiosidade. Estávamos conversando sobre o nosso papel enquanto privilegiados nesse momento de educação continuada durante a pandemia. E nos percebemos nesse espaço e nesse diálogo de uma forma muito madura, né? Sobre que sentimentos estão envolvidos, sobre como nós somos privilegiados, sobre o que fazer com essa responsabilidade de poder estar continuando essa
essa educação nesse momento, enquanto milhares de outras pessoas não estão? Por que nós estamos nessa condição e outros não? E a nossa reflexão, nesse momento, passou um pouco pelo exercício da religiosidade no meu fazer pedagógico. Nós conversávamos sobre o nosso papel no mundo, a nossa história de vida. Isso num diálogo para além do conteúdo. O meu conteúdo naquele momento como professora era falar sobre vida e não sobre as práticas pedagógicas de educação física. Estávamos corrigindo um simulado tipo Enem e no meio da conversa do simulado tipo Enem surgiu esse debate, né? E falávamos sobre o nosso papel enquanto missão de vida. E o que eu dizia a eles, eu falei, gente, eu não sei o porquê que nós estamos aqui, eu não sei o porquê que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, porque nós estamos nessa condição de poder continuar e outro, mas eu sei o que nós podemos fazer com essa oportunidade que nós estamos. Vocês vão ser as pessoas que vão estar no espaço de gerência da sociedade daqui a 10, 15 anos. E vocês são responsáveis para que, se uma vez acontecer uma nova pandemia, as pessoas que vierem depois de vocês não estejam na mesma situação de desigualdade que a gente tem visto e ouvido aqui. E comecei a colocá-los num lugar de questionamento, né? Que mexesse com aquilo que eles têm em relação à vivência, para que eu pudesse despertar neles um sentido de buscar exercitar esse questionamento que fosse com algum sentido de sagrado, né? Que no cantinho do coração deles ali falasse assim, Deus, Buda, Alá, força espiritual, eu não sei qual é a religião de cada um, mas que eles pudessem buscar ali um sentido de falar assim, por que eu? Por que eu estou continuando? Por que eu estou nesse patamar? A minha inquietação, né, a minha provocação a eles é sempre nesse sentido de fazer com que eles possam sair desse espaço de educação como seres humanos melhores. Assim como o Danilo falou, brilhantes matemáticos, o brilhante vem primeiro, o ser humano vem primeiro. Eu acredito muito que no projeto de criação de Deus, ele deixou o homem, na minha concepção como evangélica, eu acredito de que quando Deus ele criou o mundo, ele deixou o homem por último, não por acaso, mas para que ele fosse a coroa da criação, que ele fosse aquilo de melhor que Deus fez para poder colocar como a cereja do bolo, né? E eu transmito isso para os meus estudantes de que nós, enquanto criaturas especiais, nós temos um propósito de vida, nós não estamos apenas de passagem, nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito, ele é pincelado através do meu conteúdo todas as vezes em que eu vejo uma brecha, né? Exemplo, eu trabalho sobre racismo no esporte, e de dentro de racismo no esporte, eu trago o porquê do preconceito, da violência, da discriminação, e como nós podemos ser seres humanos melhores sem necessariamente ter que humilhar o outro. E nesse momento eu trago ali o sentido deles serem, deles existirem, deles, sabe, buscarem um sentido de não somente desenvolver esse conhecimento pedagógico, mas através do conhecimento pedagógico, exercitar aí esse desenvolvimento do propósito de vida. Eu acredito que seria, resumindo, basicamente isso. Eu busco, através do meu conteúdo, desenvolver religiosidade nos meus estudantes, a partir do meu conteúdo, a partir das minhas aulas, a partir das minhas experiências com eles, a tocar no coração deles para que eles tenham ali uma inquietação em desenvolver ali qual é o sentido, qual é o propósito, o porquê, o para quê, né? Que eles saiam dali inquietados de que eles precisam desenvolver, precisam ser seres humanos integrais, buscando uma vida digna, buscando olhar no olho do outro sem ter do que se envergonhar, com ética, com moral, com respeito, serem acima de qualquer conhecimento pedagógico, seres humanos integrais, com verdade. E isso, para mim, é o exercício da minha religião, porque é isso que eu busco no meu sentido de vida quando eu me religo a Deus. Eu busco estar diante de Deus sem ter algo que eu me envergonhe. Eu preciso estar diante de Deus de forma verdadeira, ética, buscando exercitar a minha vida, viver a minha vida de forma que eu consiga ser um exemplo para os meus filhos, para os meus estudantes, e assim, olhando para Deus com foco nele, né? Buscando fazer aquilo que Deus ele planejou para mim e que eu tenho buscado como sentido de vida, e espelhando isso para os meus estudantes, que eles consigam buscar um sentido de vida dessa mesma. Eu acho que
resume para mim esse exercício da minha religiosidade dentro do meu processo pedagógico, através do meu processo pedagógico, professora de educação física, enquanto professora de educação física. Alguma coisa só sobre a questão do aprimoramento, como você acha que pode aprimorar isso? Eu acredito que esse aprimorar, ele passa pelas relações, Braga. Cada vez mais, no desenvolvimento da intimidade com os estudantes, a gente consegue aprimorar isso. Como eu falei para você, que eu sinto muito mais liberdade em chegar para um aluno e falar para ele assim, qual é o seu propósito de vida? Com um estudante do terceiro, que ele já tem 3 anos comigo. Para aqueles que eu estou conhecendo agora, eu sinto um pouco mais de dificuldade pelo fato de não ter tanta relação, né? Eu acho que quanto mais tempo de qualidade a gente desenvolve com os estudantes, a gente consegue aprimorar esse reflexo, né, da religiosidade e da nossa vivência de vida, que é uma vivência religiosa, que espelha para eles aquilo que a gente gostaria que eles também fossem, né? Eu acho que aí seria um desenvolvimento de tempo de qualidade. Quanto mais tempo de qualidade nós pudermos ter com eles, a gente consegue desenvolver melhor esse sentido de religiosidade. Massa. Gente, a Ana vai ter que sair, ela falou comigo antes, mas só para ficar registrado aqui na gravação, tá, Nancy? Eu vou enviar para vocês 4 um questionário com 10 perguntas. São 11, mas são 10 perguntas. A primeira pergunta é só o nome. São 10 perguntas que refletem esses 4 blocos. São 11, mas são 10. Que refletem esses 4 blocos, né? Importância, como se dá... Ai, meu Deus, agora... Deixa eu ver. Importância, o que se entende, como se dá e como aprimorar. Importância, o que se entende, como se dá e como aprimorar. Esses são os 4 blocos. Essas ideias vão se desdobrar em 10 perguntas que eu vou mandar para vocês assim que acabar aqui o grupo focal, e junto com o link, vai ser pelo Forms também, e junto com o link eu vou mandar o termo de consentimento livre esclarecido para que vocês possam assinar. Se vocês tiverem alguma dificuldade para imprimir, assinar, não sei se você já tem a sua assinatura digitalizada, ou se for o caso, não tem problema. Quando vocês vierem aqui na escola, passa aqui que eu imprimo, vocês assinam aqui comigo, tá bom? Então, Anansa, obrigado, viu? Mais uma vez. Deus te abençoe, foi muito boa sua participação. Eu já tinha um compromisso, eu fiquei desesperado, porque eu falei com o Braga, eu falei, nessa sexta eu não vou poder, mas a gente acabou conseguindo encaixar um tempinho aqui. Peço desculpa, agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquilo que me move enquanto vida. E só para fechar, o que eu disse aos meus estudantes hoje, nada acontece por acaso. A gente sabe que tudo tem um propósito, né? Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que Deus, ele é sempre muito organizado com a gente. Um beijo, gente. Beijo, meu bem. Obrigado mais uma vez. Essa fala aí faz parte do soelismo, né? Essa fala aí do movimento soelista. É uma nova religião, Jorge? Posso só falar antes da nossa sair? É um movimento filosófico, científico, religioso. Isso. Um dos exemplos assim, que eu costumo citar, e aqueles que costumam ver, estou aproveitando o finalzinho de Anansa aqui, depois eu vou voltar a falar, mas é justamente a relação que nós temos de amizade, de amor, de carinho. Danilo sabe disso, a Nansa sabe disso, o Jorge sabe disso. Você, Braga, pode sentir isso também, mas nós temos uma cumplicidade na beleza da amizade, e é uma cumplicidade de acreditar nas possibilidades do bem. Somos falíveis, temos trocentos mil defeitos, mas a possibilidade de estarmos ligados por algo que a gente não consegue explicar, mas que a gente sabe que é divino. Beijo. Beijo, nossa. Agora sou eu, né? Pela sequência? Não estou ouvindo. Braga, você tá no Desculpa, estava mutado. Não, eu ia falar isso mesmo, para você, se você puder continuar, porque aí, seguindo a mesma ordem, facilita um pouco para mim no repasse das anotações. Ok, então vamos lá. Como se dá a religiosidade em sala de aula, no nosso ambiente de sala de aula? Eu acho que de diversas maneiras. Um simples bom dia, um sorriso do aluno, e pegando aqueles 4 pilares que você citou, Braga, nas suas slides, né? Transcendência, ética, tradição e autoridade, todos eles se apresentam naturalmente em todas as nossas aulas. A ética, no momento que a gente faz o cuidado com os outros, a gente cuida do aluno, o aluno cuida do colega, e esse cuidado ele é cotidiano, e isso é nítido em todas as aulas, independente da disciplina, eu percebo ali com todos os meus colegas. Na tradição, no legado da sabedoria, na autoridade, a referência com os mestres, formadores, tanto os nossos como nós, como que somos deles,
Né? Isso aparece no dia a dia várias vezes. É verdade que na minha disciplina matemática, porque ela é muito cartesiana, muita fórmula e tal, é muito mais para engenharia e tal, fica mais complexo falar muito ou abranger muito religiosidade, apesar que pelas minhas características humanas eu consigo fazer isso. Pela minha hiperatividade, né, que eu não fico parado, eu consigo mobilizar isso. A Nancy falou que ela tem mais facilidade com os alunos, que ela tenha mais tempo. Já eu consigo ter essa facilidade com até os alunos novos, pelo meu jeito de ser, né, pela minha hiperatividade, de não ficar parado e gostar de conversar, eu acabo tendo essa relação, espiritualmente falando, com todos os alunos, tanto os mais velhos quanto os mais novos. E isso é bom, inclusive, para o próprio curso, para o próprio desenvolvimento da matemática, essa relação de amizade entre professor, amizade no sentido bom da palavra, para facilitar o acesso, a comunicação entre aluno, educando e educador, e facilitar o processo de formação. Então, essa relação é muito fundamental. E outra coisa, quando a gente fala, por exemplo, na sala de aula, eu gosto de formar muito grupos de estudos, e eu mostro a importância do grupo de estudo. Não é só alguém que sabe mais passar para alguém que sabe menos. Eu mostro para eles a importância de você cuidar do outro, de você ensinar, ajudar o próximo, e está se ajudando, inclusive. Quanto mais ensina, mais você aprende. Então, mas eu falo, poxa, você ajude o próximo, ajude, auxilie, não pense só em você. Então, a religiosidade, essa parte espiritual, está presente, mesmo na matemática, mesmo sendo extremamente cartesiana, em todas as aulas. Em todas as aulas está presente, graças a Deus. Isso é uma constante, sempre foi em todas as minhas aulas, nesses 40 anos que eu estou aí nessa campanha, desses 14 anos de idade, dele de monitor de Padre Hugo, né? E eu falo sempre para eles de Padre Hugo, eu falo dos meus mestres, né? Eu falo das minhas referências para eles, eu falo sempre, falei hoje, inclusive, em sala de aula sobre Padre Hugo, que Deus o tenha, né? Então, mostra autoridade, esse respeito pelo próximo, pelo seu mestre, mas é muito mais do que o mestre, é um ser humano que está ali para lhe ajudar. Então, é nessa base que a gente desenvolve essa espiritualidade na sala de aula. E, agora, a outra pergunta, como pensar em ampliar e aprimorar essa dimensão formativa em sala de aula? Eu acho que nesse período de pandemia, isso foi ampliado naturalmente. Todos os dias de aula, quando acaba a minha aula, eu falo para eles, se cuidem, fiquem com Deus. Não que eu não falasse isso antes, falava, cuidem do próximo, se saírem, use máscara. O que é isso, gente? É amor ao próximo, é empatia, né? É o cuidar do outro. E isso eu tenho falado nas minhas aulas, todas as aulas, todos os dias. Então, houve essa natural ampliação dessa formação, dessa religiosidade em sala de aula, pelo momento que nós estamos passando, né? Um momento que temos que nos cuidar mais, cuidar uns dos outros, não só em sala de aula, como em casa, no seu condomínio, e mora. Então, a gente fala muito sobre isso todos os dias agora. Então, houve essa ampliação natural. Agora, tirando a pandemia, e ela vai passar, se Deus quiser, voltarão as aulas presenciais. E como ampliar isso aí? Eu vejo da seguinte maneira. Nós precisamos urgentemente, isso eu falando há séculos, de uma mudança, olha onde eu vou chegar, numa mudança no nosso processo educativo como grade. O que eu estou falando? O nosso conteúdo programático ele é gigantesco. O conteúdo de biologia, de matemática, de física, só ela está aí para provar isso. Fala, o outro tirar o microfone, porque aí evita o eco, né? Evita talvez um ruído ou outro. Isso todos os dias agora. Então, houve essa ampliação natural. Agora, tirando a pandemia, e ela vai passar, se Deus quiser, voltarão as aulas presenciais. E como ampliar isso aí? Eu vejo da seguinte maneira. Nós precisamos urgentemente, isso eu falando há séculos, de uma mudança, olha onde eu vou chegar, numa mudança no nosso processo educativo como grade. O que eu estou falando? O nosso conteúdo programático ele é gigantesco. O conteúdo de biologia, de matemática, de física, só ela está aí para provar isso, é muito grande. Então, a gente tem um programa conteudista gigantesco para dar conta do lado acadêmico do aluno, que a gente não pode perder de vista isso também, porque há uma concorrência, há um vestibular, há uma cobrança, e a gente acaba se perdendo um pouco nesse caminho, devido a essa quantidade de assuntos que têm que ser abordados, deixando de lado coisas muito mais práticas do dia a dia, do cotidiano, da vida do ser humano, em prol de concluir esses conteúdos gigantescos que eu acho desnecessários nesse processo formativo do ser humano
nesse primeiro momento, que é até o ensino médio. Depois vem a universidade, etc. Então, eu acho que tem que perpassar também por aí, numa redução de conteúdos, para a gente possa trabalhar com mais qualidade os conteúdos que nós temos, e aí sim, a gente vai ter mais tempo para ampliar essa formação da religiosidade, ética, etc., dentro de um conteúdo mais enxuto e que traga mais qualidade nessa formação humana dos nossos educandos. Eu acho que também esse é um caminho que nós temos que discutir e trilhar. Redução do conteúdo acadêmico, visando a melhor qualidade dessa formação humana do nosso educando. Menos conteúdo, mais qualidade. Obrigado, Dan. Sol. Bom, vou começar como eu começo as minhas aulas. Bom dia, minha gente. Muita luz, muita vida. Vamos agradecer. Vamos agradecer essa energia que nos mantém vivos e vamos projetar desejos e sonhos. Vamos projetar desejos e sonhos. Entre esses desejos, o fim da pandemia, vacina para todos e todas as pessoas acometidas por Covid, por qualquer outra enfermidade, encontre a cura. Isso é um mantra. Isso e fora Bolsonaro também. E aí eu digo para eles, minha gente, a gente vai repetir, aí a aluna fez, isso é força da atração, isso é força de atração, isso é força coletiva, a gente precisa juntar tudo isso. A gente já começa a fazer essa ligação com o aluno a partir daí, onde a gente chama para trabalhar junto. Vamos entender que existe algo muito maior que o individualismo. Ao mesmo tempo que eu coloco o ser humano num patamar elevadíssimo, eu pego o ser humano e coloco lá embaixo também, digo, olha, nós vivemos num mundo onde nós somos considerados o top de linha da evolução, mas, do ponto de vista da sustentabilidade, qualquer capim que você pisa é mais autossuficiente do que a gente. Porque se o animal morrer, o capim vai continuar ali, meu bem, mas se a plantinha e a alga morrer, a gente já foi. Então, a gente precisa se entender como pessoas responsáveis. E eu digo, dentro da religiosidade de todo o conteúdo de todo o conteúdo de biologia é religioso, viu? Todo. Não é religioso, ele tem religiosidade, porque ele tem um sentido maior. E eu digo para eles, a gente precisa se transformar em seres onde a gente consiga se olhar no espelho e não sentir vergonha do que a gente está vendo, de que imagem, ou daquilo que o espelho não é capaz de nos mostrar. A gente precisa aprender bastante biologia, porque biologia é lindo demais, mas muito além da biologia e muito além dos muros da escola, a gente precisa saber interpretar a vida com responsabilidade, com sabedoria e especialmente com solidariedade. Quando a gente consegue amar para além daquilo que a gente vê materialmente no espelho, quando a gente entende que fazemos parte de um mundo muito maior do que a nossa casa, o nosso quarto, a gente consegue se ver melhor. Então, o sentido da religiosidade o tempo inteiro nas aulas de biologia. E biologia ainda me dá a possibilidade extraordinária de trabalhar a origem da vida. E várias linhas sobre a origem da vida de pontos de vista religiosos, científicos, enfim, de tudo. E eu tive a felicidade também, não posso deixar de falar disso aqui, né, de quanto eu aprendi no Marista, de quanto o Marista foi significativo, de quanto as ações da pastoral, de quanto os meus encontros com o meu lindo Padre Marco, sempre, de quanto ele me ensinou. E de como eu digo para os meninos que a aula mais especial que eu tive sobre ciência na minha vida, quem me deu foi um padre. E ele não falou sobre religião, ele falou sobre ciência. Foi a aula mais bonita, a aula mais inesquecível que eu tive na minha vida, foi sobre a origem da vida, sem falar de religião, falando sobre ciência. E, ao mesmo tempo, abrindo N possibilidades. Então, eu acho que a religiosidade, a gente precisa caminhar com ela, entendendo que, para além de qualquer especulação de história, de biologia, enfim, nós temos uma responsabilidade maior no mundo. Nós somos maiores e, ao mesmo tempo, o fato de sermos maiores, não precisamos ser arrogantes. Educar com amor. Processo de evolução, hoje mesmo eu disse para eles, vá lá, abraça seu pai e sua mãe. Gente, nós temos várias faces. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, e às vezes a gente acha que mãe é chata, né? Eu já achei minha mãe chata várias vezes, e minhas filhas também me acharam chata. Mas são as pessoas, os nossos pais são as pessoas que naturalmente nos amam mais. Vá lá, dê um abraço à sua mãe. Não precisa nem dizer por quê, vai lá, dá um abraço à sua mãe. Vá amanhã, que é no dia do meio ambiente, no dia mundial do meio ambiente, e plante uma sementinha. Ou você pode plantar uma árvore, você pode plantar batata, não interessa, se reúna, faça dessa sua plantinha. Isso eu falei na aula de hoje.
faça dessa sua plantinha um motivo maior para o mundo. Aquilo que é seu, de cidadania, mas o que é coletivo. Aquilo que vai liberar mais oxigênio para o planeta, que é biológico, mas aquilo que, para além de liberar oxigênio no planeta, está fazendo um bem muito maior. Então, acho que biologia me permite me permite viver. Por isso que eu digo que biologia não é e nunca foi para mim uma profissão, nem um momento onde eu vou descarregar um conteúdo, embora o MEC perturbe o nosso juízo. Mas é uma opção de vida. Se eu for falar meramente da biologia, por si só, em conceitos, em expressões, eu vou me perder completamente. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu vou fazer um decoreba alucinado, vou enlouquecer todas aquelas criaturas que não é meu propósito, mas eu preciso, dentro dessa complexidade, desse conteúdo, da biologia, dar um sentido maior. E não é só o sentido do contexto, de que a planta está inserida no ambiente, não. É dar um sentido muito maior de vida mesmo, de responsabilidade de vida. Eu acho que esse é o maior exercício que um professor cidadão de biologia pode oferecer. E através, essencialmente, do exemplo, né? Do cuidado que a gente tem com ele. Mas só, Hélia, você está lendo meu pensamento, eu leio. Você hoje está triste, você hoje está agitado, você está cansado, você está achando que esse negócio está chato aqui, mas não tem jeito, a gente vai ficar chateando só mais um pouquinho, então segura a onda. E assim a gente vai se aproximando, a gente vai dando sentido para aquela pessoa e muitas vezes para aquele aluno que nos distancia. É nesse daí que eu vou ficar, né, insistindo cada vez mais. E é muito bom a gente sentir o olhar, né? É muito bom a gente receber uma mensagem num domingo para dizer, professor Hélia, eu estou desejando Feliz Páscoa para todo mundo, Daniel Povas, porque Páscoa é renovação. E a gente precisa se renovar, né, professor Hélia? Então, eu vou chegar renovado na segunda-feira. Então, isso dá um sentido que nem sei, não tem nem como, né? A gente não tem nem como se projetar. Então, hoje também a gente deu um exemplo de como a gente pode. Eu e Jorge, coincidentemente, quando você saiu, certo, da sala do terceiro ano, nós começamos a falar sobre os irmãos. Eles perguntaram do irmão Luizinho, e eu falando que o irmão Luizinho é um dos maiores botânicos que eu conheço. E não é porque ele estudou biologia nem botânica, é porque ele tem um conhecimento supremo e uma paixão tão grande por plantas que eu só posso considerá-lo o maior botânico que eu já conheci na minha vida. Aí falamos de irmão Chagas e do papel de irmão Chagas, porque para eles os irmãos são umas coisas diferentes, né? Umas coisas que vão falar, são coisas, não são nem seres vivos ali do meio deles, são coisas assim que eles colocam ali e eles não sabem nem exatamente que conceito eles dão para os irmãos. Então, eles acham que é uma... Gente, olha, eles têm uma capacidade, irmão Nelson entende de avaliação, irmão Paulo me ajuda a interpretar os gestos de vocês. Então, eles precisam entender essa dimensão também que nos circula. E eu acho que uma das coisas mais importantes que acho que nós devemos ter para melhorar esse processo é trazer discussões com várias pessoas completamente diferentes, para quebrar essa ideia de que é Jorge que tem que falar de religião, é só ela que tem que falar de vida, é Braga que tem que levar Nossa Senhora lá, entendeu? É Danilo que tem que dizer que matemática é poesia, mas no momento em que a gente se encontra nesse contexto, eu acho que isso faz a diferença. Jorge falou dos olhos dos meninos, eles ficaram encantados quando a gente foi falando sobre as características dos irmãos. Então, isso foi muito importante. Então, a sua presença, a presença de pessoas que tragam esse... e façam a gente dizer, olha, nós somos de verdade, eu também sou chata, quando eu quero ser chata, vou ser chata com minha filha também, tá bom? E eu também tenho... E ser verdadeiro. Gente, hoje vocês também estão chatos, viu? Pelo amor de Deus. Você ter essa relação com ele, com esses meninos de verdade. Essa relação é ser de verdade mesmo. É ser apaixonante. Eu acho que... Eu fico tentando, viu? Eu acho que de vez em quando eu consigo. Acho que isso me fortalece muito pessoalmente, porque o retorno que eu tenho desses meninos, as mensagens que eu tenho deles... Agora está passando aqui, eu estou no celular, está passando aqui a mensagem de Micheline, porque eu falei que amanhã eu queria a semente do meio ambiente, queria alguma coisa diferente. Aí eu estou vendo aqui, ela, olha, Cid disse que já vai plantar um monte de coisa, que amanhã vai... E eu estou vendo aqui as mensagenzinhas descendo. Meu Deus, quem é Micheline? E assim, na realidade, eu acho que é juntar. Eu digo algumas frases, por isso que Jorge falou que é do soelismo. Deus é muito organizado comigo, isso é fato, e eu acho que cada um precisa repetir isso. Deus é muito organizado comigo, porque eu não tenho nem como classificar esses pequenos milagres que acontecem nos dias. Quem tem amigos tem tudo, porque os meus amigos são anjos
de Deus, que são amigos verdadeiros. E Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa. A nossa vida também é feita de relações, já é outra. A nossa vida é feita de relações. Não adianta a gente ter tanta coisa se a gente não é feliz. E o que é que nos dá felicidade? Dinheiro? Tantas pessoas com dinheiro infelizes. Títulos? Tantos doutores, né? E tantas pessoas pobres também infelizes, porque acreditam em sentidos de felicidade diferentes. Se você quer ser feliz com seu dinheiro, se você acha que o dinheiro vai lhe trazer felicidade, beleza, é a sua concepção. Que você seja feliz, eu até torço para que você seja feliz, mas que você encontre outros sentidos que tragam para você algo que, de fato, traga sensações que nada, que nenhum crédito card possa comprar. Eu acho que é por aí, viu, Braga? Tá ótimo, Sol. Jorginho. Ok. Vem cá, Só e Danilo responderam os 2 blocos? Sim. Como se dá e como aprimorar. Sim, os 2 blocos, Jorge. Tá bom, então eu vou dizer aqui. Ok, eu coloquei aqui que a religiosidade, ela se dá no campo da sala de aula, no campo pedagógico, a partir dos exemplos. Acho que não tem uma forma mais completa e mais abrangente de fazer com que a religiosidade aconteça de maneira afetiva, de ser percebida, que não seja através dos exemplos, né? E aí, o que varia, o que diferencia são só os exemplos e a forma como eles são passados, né? E aí, enfim, desde os exemplos, eu gosto muito de criar um ambiente em que os alunos possam buscar referência nos seus avós, né? Aqueles que tiveram contato com os bisavós, de retomar. Às vezes eu fico arriscando comportamentos, falas, crenças, atitudes que eu sei que são típicas mais da geração dos avós e tal, eles se identificam. Os exemplos de figuras conhecidas, né? Por exemplo, hoje eu trabalhei no 9º ano, alguns exemplos de pessoas que usaram da sua fé e da sua conversão, por exemplo, para modificar a vida de pessoas. Aí eu trouxe figuras, por exemplo, que eles não conhecem, como o monge Thich Nhat Hanh, eles nunca ouviram falar, como uma Iorixá paranaense chamada Yamucumbi, que organizou na comunidade, uma grande lutadora pela organização da comunidade afro no Paraná, que deve ser bem difícil, né? Organizou essa galera em relação, por exemplo, ao sistema de cotas na universidade. Então, apareceu como uma ativista, mas levando a sua religiosidade como elemento motivador. Então, eu dou esses exemplos, além dos que a gente já conhece, de Manduce, de Divaldo Franco, do Papa Francisco, de Martin Luther King, e várias figuras. Mas também de figuras que são anônimas, né? E que eles, de repente, conhecem uma história que alguém narrou, que eles viram, que acontece no condomínio, na rua onde eles moravam, essa coisa toda. Então, eu acho que a religiosidade ela é muito reconhecida através dos exemplos. Eu acredito que é muito mais fácil. E, inclusive, valorizar os diversos tipos de exemplos, como eu acabei de falar. Não apenas aqueles badalados, né? E, sobretudo, aqueles exemplos que vêm como novidade, né? Isso é bem interessante. É assim que eu acredito que se dá a religiosidade. E como pensar, como aprimorar, né? Talvez como efetivar. Aí eu fico mais à vontade porque está muito dentro do meu discurso, não apenas do meu discurso como aquele que crê, mas no meu discurso pedagógico mesmo, enquanto profissional e tal, que é de utilizar as relações, não apenas entre os humanos, mas as relações possíveis. E eu costumo dividir a vida humana, né, integral em 4 níveis, mas em 4 modalidades de relações. A relação com o outro, que é a mais usual, a mais reconhecida, né? Essa relação que a gente tem aqui agora, a relação que a gente tem com eles. As relações que se modificam, por exemplo, as relações virtuais que a gente tem com pessoas que a gente nunca viu, nunca veremos, talvez, algumas delas, né? A gente mantém relações. A relação que nós temos, e aí que eu digo, pessoalmente, eu acho que talvez seja a mais difícil de todas, que é a relação consigo mesmo. Então, essa coisa que exige o autoconhecimento, né? Que exige o autocontrole, que exige o conhecimento de si, dos seus limites, das suas possibilidades, dos seus alcances. A relação com o ambiente, né? E aí, Soélia falou muito bem. Eu estava ouvindo Soélia falando e pensando, Soélia está como é que se diz?
explicando aquilo que eu vou falar apenas conceitualmente, que é essa terceira modalidade de relação, a relação com a natureza, a relação com o ambiente, a relação com o universo, com o cosmos, com as coisas, né? E porque tem muito que se falar dessa relação, né? Eu acho que a relação com a natureza propriamente dita, os animais, as plantas, as árvores, fica muito mais emblemático, porque eu acho que essa relação também ela retoma algumas coisas, ela resgata algumas coisas da nossa infância, da nossa adolescência, né? Aquela coisa do romantismo humano está muito encerrado na relação com a natureza. E, por fim, a relação com o transcendente, a relação com o supremo, a relação com a dimensão espiritual, a dimensão do simbólico também, né? Então, inclusive, eu explico para eles que muitas vezes não são 4 relações, mas são 3, porque existem algumas tradições e algumas pessoas que acreditam que quando você se relaciona com a natureza, você já se relaciona com o espiritual, né? Tem isso também. Então, eu acho que a forma de aprimorar, de pensar, de afetivar, de desenvolver, de aprimorar a religiosidade está muito ligada às nossas relações. A gente falou desde o início, eu retomo a fala de Danilo, quando ele falou ser humano integral. Não existe integralidade humana sem relações. Fomos feitos para as relações. Até aquelas pessoas que se afastaram por algum motivo do convívio social. Aí eu dou exemplo dos monges, dos santos, dos anacoretas, que são aqueles que se afastaram muito dos centros. Mesmo eles se afastaram para compreender melhor as relações, né? O ser humano é das relações. Então, se a gente não... E esse ano a gente, né, utilizando com mais afetividade o tema da campanha da fraternidade, falar em diálogos, falar em construção de pontes, falar em mediação, falar em derrubada de muros, né? A gente está falando de relações. E muitas vezes, para se relacionar com o outro, você tem que se relacionar consigo mesmo. Né? Para entender Deus, aí eu retomo aquela fala bíblica, né? Onde é que você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu e não sente nenhuma compaixão pelo irmão que está à sua frente, que está ao seu lado, que você vê, toca. Então você despreza o irmão que você vê, mas diz que ama a Deus que você nunca viu. Então, as relações elas se entrelaçam. Né? Então, eu acho que aprimoramento de religiosidade é na prática. E essa prática ela precisa ser bidimensional, do que for. Mas ela precisa acontecer. Então, eu vejo muito ela aparecer nas relações. Só para retomar aqui, para ficar bem claro, talvez, acho que você está tomando nota para ficar mais nítido, né? Acho que se dá a partir dessas relações. Consigo, com o outro, com o ambiente e com o sagrado. E eu digo sempre, eu trago muito a linguagem do sagrado, trago também a linguagem do simbólico, quando eu falo do sagrado, porque também a gente precisa chegar naqueles que dizem, não, eu não acredito em nada disso. Né? Mas existe o simbólico e o simbólico alcança todo mundo. E no simbólico você alcança aquela dimensão, mais uma vez eu volto, do mistério, né? Do que está aí, viu, Danilo? Vou até contemplar. E a gente depois vai até trocar uma ideia sobre isso, Dan, porque eu gosto muito de usar elementos de outras disciplinas. Eu acho que quando a gente toca nesse assunto das relações com o mistério, a matemática é uma área que me mostra muito disso, né? Você tem lá a incógnita, né? Você sabe que a incógnita é um símbolo, né? A incógnita é um sinal também. Você sabe que lá tem um valor, mas você não sabe que valor é esse. Para chegar até esse valor, você precisa se utilizar dos cálculos, das fórmulas, do que quer que seja. Se a gente for transformar a matemática numa linguagem religiosa, esses cálculos aí são a religiosidade. Aí eu digo para eles, precisa praticar, você tem que fazer, tem que resolver a lista de exercícios, porque sem a lista de exercícios, você não vai saber o que fazer com sua religiosidade. Qual é a lista de exercícios da religiosidade? A lista de exercícios da religiosidade é a empatia, é a compaixão pelo outro, né? É a solidariedade. Né? Isso, sem fazer isso, não desenvolve espiritualidade. E a religiosidade é o fazer, né? Sinais iguais são em conserva, entendeu? Subtrai e dá um sinal do número de maior expoente. Isso aí é prática, isso é religiosidade. Tá? Aí, quando você se depara lá com incógnita, aí não vai ser mais necessário ter o símbolo. Não vai ser mais necessário ter o X, o N ou o A. O X, o N ou o A pode ser o yin yang, o crucifixo,
né? O andor, a imagem de Nossa Senhora. Quando você descobre que é um mistério, isso aí surge como um elemento que te conduz. Mas a essência é uma parada que você não tem domínio. Você não tem domínio sobre o valor. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas você não tem domínio sobre ele. Não é verdade, Dan? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que usando as relações é mais fácil deles compreenderem. O tempo todo eu falo essas barbaridades. Aí depois eu digo assim, eu vou falar com o Danilo. Quando é no 9º ano, eu digo, eu vou falar com o Anderson para ver se eu não falei algum absurdo. Tem pontes com a física, tem pontes com a química. Enfim, eu sempre uso esses elementos para chegar mais rápido. Eu acho que funciona. Viu? Jorge, Braga, posso fazer um parênteses? O uso da religiosidade de Jorge na matemática, nunca esqueci disso. Óbvio que foi uma brincadeira. E aí o Marista pediu para que naquela semana cada um falasse um pouco sobre a sua disciplina e a religiosidade, né? E tinha acabado de acontecer uma aula de matemática e Jorge entrou na sala. Aí olhou o quadro assim, eu estava na sala junto com ele. Ele olhou o quadro assim, aí viu a equação de 2º grau. Ele virou para mim e disse, eu vou contextualizar esse negócio. Não é para falar sobre religião. Olha a cara dele. Aí ele fez assim, gente, vou contextualizar, viu? Quem acha que a equação de 2º grau é coisa de Deus, vai botar a mão. E eu só queria sinalizar outra coisa aqui, muito breve, para dizer que quando eu falo de Irmã Dulce, no sentido da religiosidade, da espiritualidade, do divino, do sagrado, seja lá do que for, Irmã Dulce tem um sentido para mim de ser santa muito antes, desde quando eu a conheci, pequenininha, cuidando daquelas pessoas que, nossa, daquele espaço que não era o espaço que a gente tem hoje. E eu olhava para aquela mulher como muito mais do que uma simples mulher, como eu vejo hoje também. Mas essa pessoa era, de fato, uma força da natureza. É uma força da natureza. É uma força da natureza concreta. Não tem como eu chegar lá todos os meses, entrar na igrejinha de Santo Antônio ou entrar no santuário quando a igreja está fechada e dizer assim, eu sou uma pessoa equilibrada, hoje você não vai chorar, você já é uma pessoa madura, eu já faço isso há anos, eu vou daqui de Estalamares até a Cidade Baixa e você não vai chorar, porque hoje você já está mais equilibrado. Todos os dias eu fico nessa... E ao tocar naquele espaço onde eu fiz aquelas experiências lá de genética, né, do passado, e não desabar de emoção, até muito mais para agradecer, só para agradecer a tudo que ela fez, e não é comigo não, a tudo que ela está fazendo por todas as pessoas. Então, eu vejo uma dimensão de uma mulher que representa, de fato, uma força da natureza, empurrada, só pode ter sido empurrada por algo muito divino, tão frágil, tão pequena e tão especial. Né? Não Braga, deixar de falar. Ô, Braga, diga. Abri um parênteses do que a Soraya falou aí agora. Aquela palestra com aquele padre paulista, como é o nome dele, que teve uma formação que teve recente esse ano. Lancelotti. Ah, o padre Júlio Lancelotti, sim. Júlio Lancelotti, aquele que quebrou, o pessoal botou aquelas pedras embaixo dos viadutos para a pessoa não dormir, ele quebrou. Ele deu uma definição de Irmã Dulce fantástica. Naquela formação, tudo eu gostei, mas nessa parte foi que eu gostei mais. Porque ele não mostrou só Irmã Dulce como a santa. Ele mostrou como uma mulher, a guerreira, aquela que com todas as fragilidades dela, o tamanho dela, o corpo, a idade, lutou e enfrentou tudo e todos para lutar pelos pobres, os menos desfavorecidos aqui na Bahia, né, em Salvador principalmente. A luta dela pelos mais pobres, a empatia dela para esse pessoal, mesmo sem aquela força física, como você falou, sobre essa força da natureza que ela tinha, espiritual, para enfrentar os grandes e poderosos, politicamente falando, para conseguir as coisas para as pessoas mais necessitadas. E nesse ponto aí, aquele padre ele foi perfeito naquela formação dele. E bem de encontro ao que você falou agora, essa força da natureza dela, daquela mulher, né? Frágil fisicamente, porém espiritualmente muito forte, né? Um ser iluminado, né? Luz, né? Ela é luz, na verdade, né? Gente, obrigado aí pelas partilhas. Achei tem muita coisa boa aqui que dá pra gente fazer aquela... o cérebro funcionando, surgem as palavras-chave, você vai conseguindo concatenar as falas e tudo, e as leituras da pesquisa, fica bem legal. Por questão metodológica, gente, quais são os passos agora? Eu vou mandar para vocês agora no grupo
o Forms, que reflete esses 4 blocos de perguntas, né? São 10, mas que refletem as mesmas preocupações, né? A importância, o que se entende, como se dá e como aprimorar. E quando vocês responderem esse Forms, aí é tipo, Soélia responde e me manda. Quando Soélia me mandar, eu mando para a Soélia um Forms específico da área das ciências da natureza, certo? Danilo, quando responder, eu mando para ele uma específica da área de exatas e assim por diante. Porque eu vou trabalhar, e aqui um pouco antecipar, eu vou trabalhar um pouco nesse formulário com as questões das competências e habilidades específicas das áreas de conhecimento, né? Um pouco tentar extrair da prática docente de vocês como essas competências e habilidades dialogam com aquilo que a gente está tentando entender da presença da religiosidade na sala de aula, tá bom? Então, é esse o passo, né, que a gente vai dar agora. Já te agradecendo muito vocês. E só como uma última coisinha que eu queria a sua ajuda de vocês, é aquela coisa da indicação dos nomes dos alunos, para a gente formar o grupo focal dos alunos. Vocês já estão Você vai mandar para a gente esses nomes? Não, eu já estou aqui com eles, são 13 nomes. Ok. São 13 nomes que eu fiz uma pré-seleção, né? Aqui vocês veem que eu estou tentando aqui dar uma diversificada na religião deles. O primeiro critério que eu usei foi esse, né? Um outro critério, que majoritariamente são alunos que já estão com a gente pelo menos há 7 anos também, a maioria. E um outro critério, um terceiro, seria de que eles responderam que concordam que o Marista estimula a vivência ou a formação da religiosidade, né? E aí também a gente tem uma certa predominância aqui de concordância, né? Então, esses são os nomes que eu pré-selecionei em função dessas respostas que eles me deram numa coleta de dados que eu fiz mais no início do ano. E eu queria de vocês saber se vocês quais os nomes vocês me dizem. Eu tenho que fazer isso com até 6 nomes, né? Até 6 desses 13 nomes, eu teria que ter até 6. E aí também pretendo diversificar em metade meninas, metade meninos. Diversificar também um pouco das religiões, né? Enfim, eu ia perguntar acho que vocês... se você tinha algum critério. O critério primeiro é o gênero, né? Certo. E aí vocês podem indicar 6 nomes, tentando ser 3 meninas e meninos. E o segundo critério, que é importante, mas não é prioritário, é a questão mesmo da religião, né? Se a gente puder misturar aí o máximo de expressões possíveis, aí a gente tem ateu agnóstico, tem gente que não tem religião específica, tem gente que está se descobrindo, tem gente que tem crença própria, tem gente que é da Wicca, tem gente que é evangélica, tem gente espírita, tem gente candomblé, católica. E aí seria um outro critério. Seriam esses 13 nomes, desses 13 vocês me dizem 6, levando primeiro em consideração a questão do gênero. 3 e 3, né? Meninas, 3 meninos e 3 meninas. E aí a gente vai decidir agora ou a gente vai encaminhar esses nomes e depois você vai? Eu sugiro, se vocês concordarem, se vocês quiserem tirar uma fotinha ou um print dessa tela aí, porque aí vocês não tem problema de lembrar dos nomes, nem nada, né? Nem o perfil. Aí vocês podem me mandar no grupo, né? Se vocês concordarem. Eu já selecionei aqui. Ah, é? Pronto. Quem já selecionou já pode até me falar, botar no grupo como vocês preferirem. Mas eu tô querendo dar um tempo, porque de repente só pelo nome vocês não lembram quem são. Mas depois vocês conseguem refrescar a memória e dizer quem são. Porque eu mesmo aqui eu não conheço todos só pelo nome. Eu conheço, mas não conheço. Braga. Oi. Pelos nomes aqui, eu conheço todos praticamente. Pronto. São meus alunos desde o 2º ano, né? Nós conhecemos aqui desde o 2º ano. Uhum. Então, eu não fui nem na escolha pelo nome. Eu fui como você pediu, 3 meninas, 3 meninos, e tentando espalhar ao máximo a religião de cada um deles. Ok? E tem uma aqui que eu coloquei especificamente falando. Diga o número, porque facilita para mim, por favor. Ah, ok, pronto. 3, 4. 3, 4. 2, 4, perdão. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4, 6. 6. 6, 9. 9. 10 e 12. 10 e 12. Jorginho quer falar agora? Soélia quer falar agora também? Eu falo. Diga. Olha, pode ser 2, Saulo. 4, Pedro Henrique deu uma contribuição extraordinária no nosso trabalho também. 6 e 7, Cecília e Sálua. Deixa eu ver. 9, Gabriel. Eu fecho 3 meninos aí, né? Saulo, Pedro e Gabriel. E fica Cecília, Sálua e
Júlia Carvalho. 6712. Qual o número? 6712. 12, né? Júlia 12. 2467-912. Isso. Pronto. Jorginho. 8, 8, 12, 12, 3, 3, 1, 4, 4, 9, 11. 11. Ó, Jorge é todo fora da Eu vou repetir, Jorge, porque você realmente foi você fora da caixinha mesmo. 1, 3, 4. É porque eu já tinha escolhido, quando você voltou, eu já tinha anotado. Vou no número, tá? 1, 3, 4. Eu vou escolher o número que você está falando. Né? Tá, não, deixa eu falar os números, só para confirmar se são os que você me disse. 1, 3, 4, 8, 8, 1, 12. Ok? Foi isso que eu... Tem um barulho aí, de onde é que tá saindo? Tem alguém que tem referência aí. É de Jorge, viu? Botei o mudo em Jorge e saí. Parou, voltou. Gente, eles querem se comunicar, tá vendo, Jorge? Ó, pra isso. Melhorou. Peraí, melhorou? Eu acho que... Mudo. E agora? Melhorou, eu tô ouvindo. Beleza. Tá ouvindo bem. Gente, então é isso. Obrigado mais uma vez. Assim, terminou aqui. Daqui a 5, 10 minutos vocês estão recebendo no e-mail. Ou, aliás, melhor no grupo, né? No grupo é melhor. Coloco no grupo tanto o Forms como o TCLE, tá bom? Aí vocês decidem se vocês vão assinar e digitalizar ou se vocês preferem assinar aqui. Só me avisem para eu poder já imprimir se for o caso, tá bom? Eu vou assinar aí, Braga. Vai assinar aqui? Ok, Danilo vai assinar aqui. Sol, vai assinar aqui ou segunda? Sol, vai assinar aqui? Eu vou assinar na pastoral para ver se tem bolo. Pronto, então os 3 pelo menos vão assinar aqui, então dá de boa. Gente, muito obrigado. Não tenho palavras, não tenho como agradecer. Então tá claro aí quais são os próximos passos, mas esse passo era importantíssimo, porque ele gera digamos, a fluidez da pesquisa, né? E aí a gente vai... quando você organiza a fala, se coloca, né? Você pronuncia a palavra, geralmente você coloca em destaque aquilo que não está só na razão, mas aquilo que está no todo, no inteiro, né? Então é importantíssimo essa fase. Agora, no formulário, aí vocês já vão organizar um pouco o discurso de uma forma um pouco mais racional e colocar, e com essas informações vindas de diferentes formas, eu consigo, enquanto pesquisador, estabelecer aquilo que é mais destacável e aquilo que é importante para permanecer na pesquisa, tá bom? Muito obrigado, beijo para vocês, boa tarde. Valeu. Agradeço muito, viu? Gratidão eterna a vocês. Obrigada a vocês. Valeu, Dan, valeu, Sol. Essa participação. Valeu, Dan. Valeu, bom fim de semana a todos. Só.